Santo é o Senhor. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, te entregamos, Pai, nosso coração, nossas emoções, nossos sentimentos, nossas razões. Queremos entregar, Senhor, demandas difíceis do nosso coração, até mesmo cargas pesadas. Desejamos encontrar o Senhor, seu olhar, sua palavra sobre nós. Que a sua palavra venha sobre o nosso passado, que a sua palavra venha sobre o nosso presente, que a sua palavra venha sobre o nosso futuro. Fala conosco de uma maneira especial, com a sua voz inconfundível, com a sua verdade libertadora. O Senhor que é manso e humilde de coração. É no Senhor, Pai, que nós podemos descansar. Deixa a gente ouvir a sua voz. Vem, Senhor, e nos encontra hoje com o coração, Senhor, com fome e com sede. Assim como aqueles que nos perseguem, os nossos inimigos, eles têm fome e sede. Quem sabe, Pai, hoje nós temos nos posicionado como inimigos seus. Temos sido obstinados com o nosso pecado. Temos insistido no erro, mesmo sabendo. Fomos viciados, fomos presos, e a nossa única esperança é a sua palavra. É, Senhor, a tua misericórdia. É a revelação de quem é o Senhor sobre nós. Vem nos libertar. Que a sua verdade seja inquietante. Que a sua verdade em amor possa ser constrangedora, de forma, Pai, que o nosso coração encontre descanso, de se entregar diante do Senhor nesta noite. Em nome de Jesus hoje eu peço, liberta a nossa mente, liberta nossos corações, liberta nossas emoções. Vem, Senhor, faz a tua boa obra no nosso meio, pela sua palavra, o seu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você puder, dá um abraço profético nesse irmão que está do seu lado. Um abraço profético. Um abraço profético é aquele abraço que você está abraçando ele, dizendo: irmão, temos muito, muito em comum. Amém? Abraça esse irmão. Se você puder. Amém. Glória a Deus. Fala para ele assim: eu não tenho raiva de você não, irmão. E se eu tiver hoje, ela vai sair. Amém? Pode se sentar. Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia comigo. Deixa ela aberta aí. Em Efésios, capítulo 4, versículos 26 a 27. Deixa ela aberta aí nesse texto. Vai ser a base do nosso sermão de hoje. Primeiro falar que estamos muito contentes. Ontem estivemos numa celebração especial de aniversário da nossa igreja, congregação em São Felipe do Oeste. E eu quero agradecer aqui de coração o apoio, a companhia de nossos irmãos que fizeram a segunda milha, saíram ontem, jovens, famílias, homens, mulheres, e tivemos uma caravana maravilhosa. Pegamos chuva daqui lá, pegamos chuva lá, pegamos chuva voltando de lá, mas não deixamos de festejar, amém, irmãos?
Eu queria que vocês aplaudissem esses amados irmãos. Obrigado por atender nosso convite, né? Para participar com a gente lá na celebração. Maravilha. Irmãos, estamos numa série ministrando, a série Viva o Hoje. E eu quero ministrar esse quarto sermão, sermão 4, a raiva nossa de cada dia. Amém, igreja? Diga para o irmão que está do seu lado, irmão, vamos resolver essa raiva nossa de cada dia. Amém? Rapidamente, quero te apresentar um resumo aí dos temas que já ministramos. Nós temos ministrado essa série como um alinhamento na base de verdades de Deus profundas, revelações, mandamentos de Deus, sabe, certos, incisivos, conselhos de Deus e práticas de sabedoria muito explícita do Senhor na sua palavra com a agenda do hoje. Então você está percebendo as ministrações aqui desta série, do que Deus tem falado e colocado como agenda para nós no nosso dia. Aonde tiver na palavra de Deus, um conselho de Deus que é para o hoje, um mandamento de Deus que é para se fazer no hoje, uma verdade de Deus que precisa ser libertadora para nós no dia de hoje. Então esses conselhos, essas revelações você vai ouvir nesta série. E nós já ouvimos uma primeira verdade, que é a verdade da medida da misericórdia de Deus sobre nós. A palavra de Deus diz então em Lamentações, no capítulo 3, 21 a 23, que as misericórdias de Deus são inesgotáveis, e elas se renovam a cada manhã. Amém, irmãos? Então quer dizer que temos uma misericórdia nossa de cada dia, porque tem uma medida de misericórdia todos os dias, e ela se renova de manhã a manhã. Amém, irmãos? Aleluia. Então você ouviu nesse primeiro sermão essa verdade. No segundo sermão, eu te levei a aprender, sabe, e a perceber as milhas nossas de cada dia. E você percebeu aqui naquela palavra de Jesus, que diz assim, se alguém te forçar hoje a caminhar 1 milha, vá até 2 com ele. Então você percebeu que essas milhas, elas são dimensões, fases, sabe, de profundidade na caminhada do nosso hoje. Você aprendeu aqui. O terceiro sermão, nós pregamos sobre o pão nosso de cada dia. A palavra de Jesus, na oração, né, do Pai Nosso, ele repete, pede para que a gente esteja orando sempre e agradecendo pelo pão nosso de cada dia. Ou seja, a cada dia tem uma medida de provisão de Deus, essa medida é do necessário, e você aprendeu aqui nesse sermão 3. E hoje eu quero ministrar sobre a palavra de Deus ao seu coração, a raiva nossa de cada dia. Em Efésios capítulo 4, versículos 26 a 27, diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Olha só, irmãos, uma palavra de Deus, dizendo, olha, quando vocês ficarem irados, se por acaso vocês ficarem irados, e provavelmente vocês vão ficar irados durante o dia, ele diz, vocês podem até ficar com raiva, podem até se emocionar com a raiva, podem até passar pela raiva, mas não chegue atingindo a medida do pecado. Fiquem com raiva, mas não pequem. Vocês podem até ficar com raiva, só não podem pecar. E uma orientação é, resolva a sua raiva, traz paz para a sua raiva até o sol se pôr.
Então Deus te deu um prazo, que chama hoje, para você até ficar com raiva, mas também resolver a sua raiva. Não deixa saldo da sua raiva para o dia seguinte, para a semana seguinte, para o mês seguinte, para o ano seguinte, para a década seguinte. Resolva hoje. Amém, irmãos? Então, queridos, né? Quando você ficar com raiva hoje, você está isso aqui, ó, isso aqui, isso daqui, ó, de pecar ou de dar lugar para o diabo. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: irmão, quando você ficar com raiva, faz bem assim para ele, você está isso aqui, ó, mas você está pelo um beiço de um micuim. É um beiço de um micuim, amém, irmãos? Você está isso aqui, irmão, isso aqui de pecar, e isso aqui, irmão, de dar lugar para o diabo. Irmão, você ficou com raiva? O diabo já fala: opa, estou sentindo o cheirinho de abertura para eu fazer um estrago. Amém, irmãos? Primeiro eu queria, assim, voluntariamente, com constrangimento e vergonha. Quem aqui tem um pavio curto? Levante a mão. Deixa eu ver certinho as ovelhinhas, né, Tem, irmão? Meu Deus, sério mesmo? Olha a cara do irmão, tão bonzinho. Gente, pavio curto. Fala para o irmão que está do seu lado, foi Jesus que te fez assim, hein? Amém, irmãos? Nenhum problema você ter pavio curto. Rapidinho, a raiva vem e você, não tem problema. Jesus falou assim: você pode ficar assim um dia, mas ao pôr do sol, traz um pavio novo para o dia seguinte. Amém, irmão? Que esse aí queimou. Amém? Amém, Jesus. Eu não tenho medo muito desses que tem pavio curto, não. Meu medo é dos que tem pavio longo. Brincadeira, que não tinha nada para falar. Amém? Amém, queridos? Vamos lá no texto, eu quero encontrar com vocês, lá em Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículos 1 a 8. Esse texto, irmão, é uma paulada. Porque é do apóstolo Paulo, então é uma paulada na gente. Romanos capítulo 2, versículos 1 a 8. Olha isso aqui, irmãos, eu vou ler para você. Amém? Abre lá. Quem encontrou, diga amém. Portanto, você que julga os outros é indesculpável. Indesculpável. Só uma paradinha aqui, irmão. Esse texto se aplica para a gente na dinâmica da nossa raiva. Por quê? Porque quando ficamos com raiva, expressamos nossa raiva, ou até fazemos decisões emocionadas pela nossa raiva, nós praticamente fizemos todo o processo de julgamento da pessoa. Sim ou não, irmãos? E aí vem um veredito. Eu vou fazer isso e isso com ela. Eu vou ficar longe dela. Eu vou ficar de mal dela. Ela para mim morreu. Eu não vou pagar ela. Eu vou me vingar dela. Pronto, irmão, acabou. Não tem recurso para esse ser humano mais. Você julgou, executou essa pessoa. E o texto tem muito a ver, olha só. Portanto, você que julga os outros é indesculpável. Por quê? Pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Vem para cá, irmão. Quantas vezes a gente já condenou no nosso júri pessoal, emocional, racional, o próximo, por aquilo que a gente já fez um dia, ou repete de vez em quando. Você tolera a si mesmo, mas não consegue tolerar o outro. O outro, meu irmão, não tem mais recurso no seu julgamento. Você tem recursos. Você tem um monte de justificativa, e para o teu próximo você nem deixa ele justificar.
Nem deixa ele se desculpar. Você já executa na sua decisão, nas suas emoções. Então, irmãos, olha isso aqui. Sabemos, versículo 2, sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Agora lascou para nós, irmãos. Porque de repente eu julgo meu irmão, executo ele com a minha raiva, com esse sentimento de insatisfação por ele. E aí, meu irmão, eu executo ele conforme a subjetividade dos meus sentimentos, dos meus conhecimentos e do meu juízo sobre ele, daquilo que ele falou, daquilo que ele fez, ou deixou de falar ou de fazer. Agora, estaremos sob um juízo de Deus. E vem cá, irmão, estar sob o juízo de Deus, esse ser que tem a verdade diante de si. Meu Deus. Versículo 3, assim quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ah, meu Deus. Diante do recurso de Deus, conforme a missionária disse aqui, amor, misericórdia, eu entro sob o julgamento de Deus, e eu sei que agora está sobre minha vida uma sentença de misericórdia, de perdão. E quantas vezes eu pecar e me arrepender, eu tenho esse recurso que é a graça de Deus sobre mim. Mas, irmãos, não é o mesmo processo quando o irmão peca contra mim, quando o meu próximo me faz algum mal. Quando eu faço mal a Deus, eu consigo compreender que eu tenho esse recurso. Mas quando o meu irmão peca contra mim, é outra medida, irmão. Veja só o versículo 4. Ou será que você despreza? Veja isso aqui, irmão. Você está desprezando, irmão. Nós. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância, paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Meu irmão, se a misericórdia de Deus é um sinal de possibilidade para o seu arrependimento, Deus está contando com certeza que você pode se arrepender. Por que você não consegue ter também essa mesma noção, esse mesmo tratamento, essa mesma paciência, longanimidade com o teu próximo? Nós somos muito ágeis, rápidos, para condenar e julgar emocionalmente, socialmente, relacionalmente, as pessoas à nossa volta. Versículo 5, irmão. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Amém, irmãos? Escuta só, irmão. Nós, homens, estamos enchendo a taça da ira de Deus. Tem gente bebendo da misericórdia, mas tem gente, irmão, que vai beber da ira de Deus. E Deus é tão sábio, perfeito e pleno, que Ele marcou um dia para a sua ira, um instante para a sua vingança. Amém, irmãos? Veja bem, irmãos, e ira de Deus aqui, o dia marcado desta ira e dessa vingança de Deus, a Bíblia revela: Deus não tem pecado na sua ira. A Bíblia diz que esse dia será um dia que Ele vai revelar o seu justo julgamento. Amém, irmãos? Amém, igreja? Pode me dar um amém? Amém. Então, quando Deus se irá, irmão, Ele não peca. Então, Deus pode até se irar, mas Ele não peca.
Ele deixou um dia reservado para ele se irar, e quando ele expressar essa ira sobre a humanidade, sobre a terra, atenção, sobre os pecadores que não se arrependem, atenção, que não beberam da sua misericórdia, mas vão ter que beber da sua ira, porque Deus não deixa o pecado impune, não deixa, irmão. Ele é longânimo, ele é paciente, faz parte, irmão, do equilíbrio perfeito de Deus, exercer plena misericórdia, mas também pleno juízo. Só Ele pode, só Ele é assim, Ele é Deus, não tem pecado. Nesse dia vai ser revelado o justo julgamento, irmão. Aí eu te pergunto, irmão, dentro do seu fórum, das suas sentenças de julgamento, de raiva, de ira, sobre as pessoas que estão perto de você, que lhe fazem raiva, você, quando executa a raiva, expressa a raiva, decide sobre ela, com as pessoas, você está sendo justo? Eu acho muito difícil. Muito difícil, irmão. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que persistirem em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Amém, irmãos? Posso ouvir um amém? Nosso Deus é bem resolvido, equilibrado, perfeitamente em suas emoções e decisões. A misericórdia dele não tem pecado. Ele exerce misericórdia em medida perfeita sobre todos os filhos dos homens que pecaram. Todos estão recebendo da sua misericórdia. O juízo ou a ira dele não tem pecado, não tem descalibragem. Ele marcou um dia, um instante para expressar a sua ira, e esse dia e instante vai revelar o seu justo julgamento. Diferente de nós homens, que é pecador, nossa ira ou nossa raiva é precipitada. Quantas vezes, irmão, a pessoa vem falando, hein, você ficou sabendo que o fulano falou assim, o que ele falou? Mas porque se eu pegar o carro, eu vou passar para ele, por ele, eu vou dar ré em cima dele, eu vou passar de novo e vou dar ré de novo. O que ele falou? Não, ele falou que ia pagar o boleto que estava atrasado. Ah, não, então assim, beleza. Gente, o nosso julgamento e a nossa raiva, a nossa ira, ela é precipitada. Nós nem sabemos o que o fulano disse, nem ele falou alguma coisa, mas nós já julgamos ele e a nossa raiva já nos descontrolou, precipitadamente. Nossa raiva é desproporcional. Se o cara faz uma barbeiragem no trânsito e ele acaba sem querer te fechando, ou ele passa e aí você fez uma barbeiragem, ele dá um pé, você fica com a raiva, mas você vai pé, pé, pé. Aí ele vai passando o quê? Pé. É desproporcional, irmão. Se o cara só fez pé, faz um pé para ele, justo. A queridinha fica, queridinho, você vira um monstro no trânsito. Não buzina, que vai que o homem está com revólver. O cara dá um pé, aí você vai lá, pé, pé, segura. Aí o cara sai do carro, irmão, pega o 38, dá 2 tiros em você. Você passa pela morte ou vive. Se você vive, você fica calculando. Eu vou descarregar o 38 nele, quando eu ver ele. Irmãos, a nossa justiça ou a nossa raiva, ela é desproporcional, ela é irracional. Irmãos do céu, nós perdemos
a razão. Instintivamente, mergulhados excessivamente em nossas emoções, mostramos um perfil doentio, parcial. Nós não somos imparciais. Tem fulano, irmão, que errou na mesma medida que o outro, mas por causa de fulano, você tem um tratamento, mas o outro aqui que você é mais chegado, aí passa o pix, irmão, está tudo certo. Somos parciais. Nossa raiva ou justiça é calibrada com maldade, irmão. Nós damos um requinte de maldade, só para mostrar para o outro, para dizer assim, você nunca mais faça isso contra mim. Você não sabe do que eu sou capaz. A nossa vingança é cega, é imperfeita e pode ser diabólica e mortal. Não deem lugar ao diabo. Em Tiago 1, 19 a 20 vai dizer, meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir. Quem ouviu aí, diga amém. Tardios para falar, tardios para irar-se. O negócio, irmão, que a gente está sempre assim, ó, somos tardios para ouvir. A Bíblia está dizendo, sejam prontos para ouvir, estejam dispostos a ouvir. Não, irmão, a gente não quer nem ouvir. A gente está disposto, pronto para falar. E fala. Não, irmão, estejam prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se. Você vai se irar? Calcula, repensa, sente, ressente. Aí você vai. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Olha para o irmão que está do seu lado. A ira do homem, diga isso para ele, não produz a justiça de Deus. Amém, queridos? A raiva é uma das emoções humanas mais perigosas. Eu quero apontar aqui para vocês 3 motivos que fazem a raiva uma das emoções humanas mais perigosas. E nos deixa isso aqui de pecar e de dar lugar ao diabo. Primeiro, a raiva é explosiva, irmão. A raiva é uma emoção muito explosiva e difícil de controlar. Embora seja difícil, nunca será impossível. É possível controlá-la, é possível se expressar, é possível ficar com raiva. Mas, saiba, ela é perigosa, ela é explosiva. A melhor forma de controlar a raiva é evitando seu primeiro impulso. Porque depois do primeiro impulso, o ataque de raiva, fica muito difícil controlar. Evite o primeiro ataque ou o impulso da raiva. Lá em Provérbios 15, 1, irmão, eu vou ler para você, diz assim, Provérbios, capítulo 15, versículo 1, vai dizer assim, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então, irmãos, a palavra calma desvia a ira, desvia a fúria, mas a palavra dada ríspida, de impulso, não é? Desperta a ira. Sabe, irmãos, uma palavra mal colocada, um olhar mal colocado, um gesto, pode se tornar a faísca num barril de gasolina, irmãos. Eu me lembro uma vez, eu estava no trânsito em Ji-Paraná, eu era novo, estava com a carteira de habilitação nova, e eu estava com um carro que não era meu, era do meu cunhado. Passei a semana com o carro me achando. Mal estava conseguindo botar gasolina no carro, mas estava batendo de carro para a cidade. Aí, meu irmão, era um período em que Ji-Paraná, em algumas ruas lá, eles trocaram o sentido de trânsito delas,
E como era muito novo, eu entrei numa via que era descida. Eu olhei para cima e vi 2 rapazes de moto vindo lá longe. Inexperiente, entrei de uma vez e fui de boa. Eu não percebi que eles estavam em alta velocidade e que rapidamente eles chegaram perto de mim. Quando eu virei, com um pouquinho assim, as buzinas da moto, pim, pim, pim. Meu irmão, eu fiquei atordoado assim, e esses caras vieram fazendo, por algumas quadras, terror na minha mente. Eles ficavam assim, chegando perto, aceleravam, vinham do lado da minha janela, assim, eu com a janela, assim, parecia de conta que eu não estava ouvindo nada, e eles ficavam falando assim, tentavam agitar a moto, iam para frente do meu carro, tentando frear com a moto o meu carro. O carro do meu cunhado, quer dizer. Até que, irmão, chegou uma situação que ficou insuportável. E eu peguei e parei o carro. No que eu parei o carro, meu irmão, esses caras pararam a moto assim na traseira do carro, o trânsito aqui correndo, e eu fiquei paradinho assim, irmão. Esse cara saiu da moto, e eu via pelo retrovisor, ele me movimentava assim um negócio assim na cintura dele. Ele foi lá na minha janela, eu só fiz isso aqui, ó. Só consegui baixar o vidro. Esse cara, meu irmão, ele falou tanta coisa para mim, inclusive que ia me matar. E eu fiquei aqui olhando para ele assim, fiquei quietinho, irmão, não falei nada. Aliás, quando eu criei coragem para falar, eu falei assim, meu irmão, falei bem assim para ele, meu irmão, me perdoa. Eu acabei errando lá atrás, me perdoa. Só isso, irmão. E esse cara, não, porque agora você vai ver que não sei o quê, e tal. E ele ia na moto e voltava e vinha, e eu fiquei quietinho. Aí na minha cabeça passava assim, olha, eu estava tão crente, eu estava crente, naquela época eu estava crente. Eu falei, se esse cara pegar um revólver e me atirar, o tiro não vai pegar em mim. Deus vai me proteger. Você é doido? Eu estou crente, meu Deus. Eu não posso morrer agora, a terra precisa de mim, eu estou crente demais. Aí depois eu pensei assim, mas se o tiro pegar em mim, eu não vou morrer. O tiro pode até pegar em mim, mas eu não vou morrer, porque Deus vai guardar eu, porque eu estou crente, eu estou firme, estou até andando de carro. Aí depois eu pensei assim, mas se eu morrer, vai estar bom. Vai estar bom, eu vou estar com o Senhor, e aí eu vou ver coisas que eu sempre quis ver. Sério, meu irmão, isso veio rapidamente na minha mente, e eu fiquei quietinho. Graças a Deus, irmão, não teve bala, amém, irmãos? E eu estou aqui para contar a história. Sabe, irmão, a palavra ríspida desperta a ira, mas a palavra calma desvia a fúria. Amém, irmãos? Então, a raiva é explosiva. Segundo, a raiva é contagiosa. Contagiosa. Cuidado, irmão. Esse irmão que está pertinho de você. Cadê os irmãos do pavio curto? Dá um sinal aí. Está bem pertinho. Ei, irmão. Ah, não, é o filho. Já sabe. Ele já sabe. Irmão, a raiva é contagiosa. Por quê? É incrível como rapidamente a raiva pode te contagiar. Você pode estar de boa na sua e de repente, irmão, alguém chega com raiva perto de você e você fica emocionado pela raiva do outro. Mas quem foi? Não, eu vou com você. Não, vamos lá. Irmãos, de verdade, eu já vi pessoas brigando com outras, sendo esfaqueada e morta. Sendo que essa pessoa, irmão, não tinha nada a ver com a situação, mas ela entrou, irmão, e a raiva do outro mexeu com ele, que foi atrás, que não sei o que, quando daqui a pouquinho, irmão, o infeliz que começou a briga está de boa, mas você, que a raiva dele contagiou e você queria pegar o preço dele, sobrou para você. A raiva é contagiosa. Amém, irmãos? Amém, queridos? Vou te ler aqui um Provérbios 22, 24 a 25, olha só, guarda isso aí, irmão, anota isso aí, veja bem, Provérbios 22, 24 a 25, quem encontrou? Diga amém. Olha o que diz:
Não se associe com quem vive de mau humor. Eita Deus. E agora, irmão, meu casamento, como é que fica? Eu falei assim, de modo fictício. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Amém, irmãos? Se você puder, irmão, caminhe 1 milha, caminhe 2 milhas com esse mal-humorado, com esse irmão nervoso, que não resolveu ainda a sua raiva. Só não peca, irmão. Mas com sabedoria, se você vai percebendo que aquilo que está na vida dela está chegando, está pegando em você, está contagiando você, irmão, dá um tempinho, irmão, dá uma distanciadinha um pouquinho. Porque a Bíblia diz que o mau humor pega em você, e a Bíblia diz que aquela pessoa que se ira facilmente, que anda sempre nervosa, vai contagiar você. Amém, irmãos? Amém, queridos? Então, irmão, caminha 1 milha, caminha 2 milhas, mas estuda isso aí, irmão, porque de repente isso pode estar contagiando você, quando daqui a pouquinho vem uma situação e você não tem quase nada a ver com ela, e a consequência vem. Terceiro, irmão, a raiva é potencializada. A raiva é perigosa por quê? Porque ela é explosiva. A raiva é contagiosa e a raiva é potencializada. A raiva é perigosa porque ela pode ser potencializada, quando combinada, irmão. Olha isso aqui. Quando a raiva vai se combinando com mágoa, com ódio. Preste bem atenção. E isso, irmão, são fases, é como se fosse um ciclo. São estágios. Sabe? Da raiva, da ira, você vai entender isso aqui. O ódio e a mágoa são a raiva curtida, a raiva repensada, ressentida. É a raiva que se deixa prolongar, irmãos, na nossa alma. É aquela que o pôr do sol se veio e você não resolveu. E passou dias e semanas e ano, virou uma mágoa, virou um ódio, virou vingança. E você tenta escapar dela, mas ela agora, meu irmão, enraizou em você e está dando fruto de morte, sua vida está ressequida, está escurecida, irmão. Eu vou te dar aqui algumas fases perigosas, ou ciclo doentio da raiva na nossa, de cada dia. Estamos aqui se baseando na psicologia emocional e comportamental de prática, de vivência. Apenas uma ilustração de escalada desses estágios perigosos e até pecaminosos da raiva nossa de cada dia. Primeira fase, irmão, eu vou chamar de irritação, incômodo. Sinal de desconforto emocional, quando alguém te incomoda, mas ainda está sob controle. Sabe uma palavra, uma frase que a pessoa deu, de repente de indireta ou diretamente, e você sentiu e considerou que aquela palavra da pessoa foi desrespeitosa. Mas aí você fala, não, tá de boa. E aí você releva. Então, preste bem atenção. Qualquer sinal de alteração emocional que mexe com você, que te traz incômodo, isso é uma primeira fase. A gente chama isso de irritação. Incômodo. Você sabe que a pessoa, deu fora do lugar a palavra, veio com, sabe, com aquela pimentadinha, a pessoa está destilando veneno facilmente, e você estava por ali, passou por ali, enfim, estava no contexto, só que você releva, amém? Primeira fase. Segunda fase, vamos chamar de raiva mesmo.
É uma emoção mais intensa, causada por frustração, injustiça ou ameaça de alguém. E ainda pode ser controlada. Sabe o que causa quando você fica com raiva? Tensão muscular, taquicardia, pensamentos negativos. Então, irmão, aquela irritação passou. Ela veio, você relevou e deixou. Mas se você não deixar, irmão, ela se transforma na raiva. Aquilo que era só uma irritação, um incômodo, você tem controle. Mas ela continua. Aí ela fica um pouco mais intensa. Isso começa até a mexer com a sua fisiologia. Sabe? E os seus pensamentos ficam ali em ciclo, né? De negativo. Não, mas ela fez isso por maldade. Ela não. Sabe, você com seus defensores ali no seu julgamento? Não, mas ela calcula porque ela é uma pessoa. Não, ela fez isso por maldade. E aí você está fazendo todo o júri dentro de você. E você dá uma sentença. Não, ela é culpada. E aí, meu irmão? Isso pode levar você a explosões verbais, atitudes impulsivas. Sabe, irmão, sabe quando que você está com raiva? Quando você chega a gritar. Sabe, irmão, essa bolica do zóio aqui assim, ó? Ela começa a dar uma piscada, sem querer, involuntária. Você está com raiva. Sua boca, de repente, vai dando aquela espumada. Amém, irmãos? Mexeu com você. Seu coração acelerou. Sua mente não para de ficar pensando negativamente sobre tal fala, sobre tal ameaça, sobre tal pessoa. Fase 3. Vamos chamar ela de ira. Irritação, raiva, ira. A ira, irmão, é um estágio mais intenso da raiva. A emoção domina a razão. Você já perdeu, irmão, a razão. Na ira, sabe, irmão, qualquer pensamento que você tinha para poder acalmar alguma coisa, já foi, explodiu, a tampa já foi. E ela pode ser violenta. Gritos, agressividades, destruição, perda de controle. Sabe o que acontece quando você está nesse estágio? Rupturas de relacionamento. É quando você decide, irmão, tomar uma atitude, e a primeira atitude é declarar que essa pessoa morreu para você, você não fala mais com ela, você se tornou declaradamente um inimigo dessa pessoa. E você se bloqueia para ela, você tem um rompimento relacional. Pode ser com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com os vizinhos, com o patrão, com o chefe, com os colegas de trabalho, com o pastor, com o irmão da igreja. Pode ser com o seu pet, pode ser com as suas samambaias. Você resolve fazer um rompimento de relações. Quando você decide romper relacionamentos, você chegou na fase da ira. A fase 4, irmãos, é da amargura, irritação, raiva, ira, e agora, irmão, a gente está indo para a amargura. Presta bem atenção. Amargura ou ressentimentos. A raiva não expressa ou não resolvida que se transforma em ressentimento crônico. Aquilo desceu para o coração. E agora, meu irmão, se tornou uma amargura. Você está magoado. Qualquer pessoa que venha falar alguma coisa, você não. Fulano vai me pagar. Não vai ficar assim. Quais são os sintomas dessa fase? Você se isola. Você tem frieza emocional não só com essa pessoa, mas com as demais pessoas. Seus pensamentos são repetitivos. O tempo todo você está pensando naquela situação. Vai ter que se vingar, ela vai ter que pagar alguma coisa. Sabe, irmão, essa é a fase da amargura. Ela drena a sua energia, o seu ânimo para a vida,
para as outras coisas. Tem notícias boas chegando, tem coisas boas acontecendo na sua vida, mas essa mágoa drena você. É quase que uma obsessão, irmão. Você não consegue. Ela afeta os relacionamentos e a sua saúde mental. É capaz de você ter que começar agora a tomar remédio para tentar dormir, para tentar se alimentar, porque isso agora está afetando e está, sabe, irmão, está te fazendo muito mal, e você não está percebendo, porque o mal que essa pessoa fez é muito maior. A fase 5, irmão, é a fase da vingança. A emoção se transforma em desejo de acerto de contas. Meu irmão, aquilo que começou com uma irritação, que podia ser zerado no pôr do sol, aquilo que podia ser até, sabe, uma raiva, uma ira, que podia ser resolvido no pôr do sol, não foi resolvido. Virou o quê? Virou amargura, virou raiz, foi brotando a amargura no teu coração, e foi passando o dia, foi passando a semana, foi passando a década. Agora, meu irmão, além da amargura, ela está se transformando num plano, num desejo obsessivo de vingança. A emoção se transforma em desejo de acerto de contas. A pessoa quer causar dor proporcional ao que sentiu. A minha vida agora é fazer com que essa pessoa pague o prejuízo que ela me deu. Tintim por tintim, centavo por centavo. A motivação aqui, irmão, é a justiça subjetiva, aquela que eu já falei. É uma restauração do seu ego, que foi ferido. É uma vontade de dar o troco. O perigo aqui é que pode levar a gente a ações destrutivas e também autodestrutivas. Tem pessoas que chegam até o suicídio, porque não aguentam mais o sentimento de injustiça, de impunidade. Como uma pessoa faz tão mal para mim, e essa pessoa está bem, está sorrindo por aí, e essa pessoa vai se autodestruindo, ao ponto de muitas pessoas que tentam contra a própria vida, estão mergulhadas num poço de mágoa, de sentimento de raiva, de ódio, de vingança. A fase 6, a mais extrema, irmão, é o ódio obsessivo. A palavra de Deus diz que para a gente não odiar o nosso irmão. Jesus falou assim, vocês ouviram falar sobre não matarás. Eu digo para vocês, se vocês odiar alguém, vocês são homicidas. Por quê? Porque Jesus sabia que o último estágio da raiva é o ódio. Ódio obsessivo, quando a raiva se cristaliza como parte da identidade da pessoa. Você fala, se eu não fizer isso e me vingar, eu não me chamo fulano. A minha vida não valeu a pena se eu não der o troco. Eu quero ver essa pessoa no caixão, eu quero ver essa pessoa pobre, pobre, pobre. Eu quero ver essa pessoa mendigando na rua da cidade. Olha o que ela fez comigo. Olha o preço que ela me fez pagar. A pessoa, irmão, vive em função da dor, do prejuízo, da vingança, do ódio obsessivo. Isso corrói relações, dificulta perdão. Sabe, irmão? Quando você diz para mim assim, pastor, eu tenho dificuldade de perdoar, provavelmente, irmão, essa situação com o seu próximo chegou nesses estágios e chegou no estágio do ódio obsessivo. Quando você tem dificuldade de perdoar, pode ser, irmão, que o ódio ganhou teu coração e a tua mente. Você tem dificuldade de perdoar. Era para se resolver naquele dia, era para se resolver no pôr do sol. Amém, irmãos? Pensar constantemente no que aconteceu anos depois, como se fosse no dia de ontem. Ah, irmão, mas faz quanto tempo que você não fala com seu pai? Tem 30 anos, pastor.
Ah, pastor, porque o senhor não sabe o que aconteceu. Eu sei, irmão. Era uma irritação, passou para raiva, passou para ira, passou para mágoa, passou para vingança, passou para o ódio. E para encerrar, irmãos, eu vou parar por aqui. Sabe, irmãos, a raiva vem e pode passar. Toda emoção, ela vai passar. Só que aquilo que vai ficar, irmão, é uma convicção. E isso é uma decisão que você coloca. Quando você insiste com a raiva e deixa ela descer para o seu coração, começa a se esparramar raízes da raiva dentro da sua alma. Amém, irmãos? Veja bem, nós não podemos afirmar que a emoção da raiva é puramente negativa ou destrutiva. A questão de expressar a nossa raiva com poder destrutivo ou construtivo depende do nosso equilíbrio sobre essa emoção. E Deus nos deixa até ter raiva. Por quê, irmão? Porque a raiva é uma emoção humana que pode ser capaz de uma iniciativa construtiva. Ela está isso aqui de ser destrutiva, mas ela também pode ter um efeito construtivo. Acredite ou não, irmão, a raiva é uma emoção necessária no ser humano. Você só precisa redobrar seus cuidados com essa emoção. Eu quero ler lá em Marcos 11, 15 a 18, um episódio do próprio Jesus, se expressando com a raiva. Vai lá comigo, em Marcos 11, 15 a 18, vai dizer assim, eu vou ler para você, irmão. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo, e os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Amém, irmãos? Aqui foi aquele dia, o dia da ira de Jesus. Ele guardou, irmão, por 33 anos, Jesus ficou indo ao templo e vendo a atitude dos cambistas, dos judeus, dos sacerdotes, dos fariseus, dos mestres da lei. E eles fizeram daquilo ali que era sagrado, uma forma muito equivocada de adorar a Deus. Por 33 anos Jesus se segurou, mas naquele dia, ele soltou a raiva. E soltando a raiva, ele foi para cima. Ele não bateu em ninguém. As suas palavras não foram desrespeitosas com ninguém, na verdade, foram carregadas de muita verdade, inclusive verdades da boca de Deus. Ele jogou cadeira para lá, jogou mesa para lá, mas não pegou em ninguém. Atenção, irmãos, Jesus ficou irado, mas o povo, a Bíblia diz que o povo estava admirado, maravilhado com o ensino, e foi a partir dessa atitude, irmão, que então os fariseus e o pessoal do templo decidiram, aqui foi o estupim, vamos matá-lo. E Jesus fez isso intencionalmente, porque estava chegando a hora dele ser executado na cruz. A raiva de poder construtivo tem qualidade pura, inteligência, racionalidade, é tolerável. Existem pessoas, irmão, que começaram um projeto bom por causa de uma indignação de algo ruim. Foi uma crítica, foi, algo ruim. Aí ele se indignou com aquilo e colocou sobre ele uma medida. Não, eu vou melhorar. Da próxima vez eu vou fazer assim, assim. Então, existem pessoas que levantam a bandeira da justiça por causa da indignação da injustiça.
Quantas pessoas, irmão, receberam uma injustiça, sabe, que não dá para medir. Então eles pegaram essa causa de injustiça, colocaram uma bandeira no peito e fizeram um movimento do bem, um movimento de clamor pela justiça, porque estão indignados com tanta injustiça. É uma raiva que pode ser construtiva. Pessoas superam seus limites e habilidades intelectuais, habilidades profissionais, habilidades esportivas por causa da raiva de rejeição, de ser ridicularizado ou da própria insatisfação pessoal. Gente, eu só fico em terceiro lugar, eu só fico por último. Aí ele se aplica. Quando daqui a pouquinho tem um resultado melhor, aquela raiva, aquela indignação foi filtrada e transformou em algo construtivo, sem pecado. Amém, irmãos? Amém, queridos? Mas o impulso da raiva pode ser canalizado ou controlado para algo ruim, né? Destrutivo. Tem impureza, tem intolerância, tem imprudência. Você pode até, sem querer, se irritar. Você pode até, sem querer, ficar com raiva. Mas você não pode ficar amargurado, vingativo ou com ódio sem querer, irmão. Isso aí já faz parte do seu querer. Irmão, ficar com raiva de vez em quando é quase que incontrolável, é involuntário nosso. Só que você, irmão, precisa trazer razão, precisa trazer o peso do Espírito Santo. Apaziguem a sua ira, não deem lugar ao diabo, não pequem, até o pôr do sol, resolva. Amém, irmãos? Porque, irmão, a medida de ficar magoado, essa é sua, não foi involuntário, irmão, porque você pensou, repensou, ressentiu, calculou, e agora, irmão, você decidiu ficar magoado e marcar aquela pessoa. Isso aí, meu irmão, não foi um impulso, isso aí foi calculado, foi ressentido, foi decidido. Isso é da tua parte, irmão. Isso é seu. Você decidiu, você quis. Amém? Assim como você não pode perdoar sem querer, irmão, você precisa decidir perdoar. Porque você decidiu se magoar. Foi você, uma medida que você colocou para você. Então também é uma medida que você precisa ter para poder resolver. É a medida do perdão. Amém? Lá em Hebreus 12, 14 a 15, eu quero ler esse último versículo, diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Amém? Fique de pé, por favor. Aleluia. Preste bem atenção, irmão. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação ou contaminação. Feche os teus olhos aí. Deus não exclui você da graça. A Bíblia está dizendo que só tem uma pessoa capaz de te excluir da graça. Não é o diabo, não são os anjos caídos, não são os anjos eleitos, não é Deus, porque Deus te chama para a graça, mas só tem uma pessoa capaz de se excluir da graça, é você. E a Bíblia está dizendo, se você cultivar a raiva e não resolver ela pode brotar como uma raiz de amargura. E a Bíblia está dizendo que quando brota uma raiz de amargura, você está se excluindo da graça. Você está esquecendo que a medida de Deus sobre a sua vida ainda é misericórdia. E você não está conseguindo exercer misericórdia sobre essas pessoas que te feriram, que te irritaram, que te deixaram com raiva, com ira, com mágoa.
Feche os seus olhos. Aquele Jesus que mesmo com raiva equilibrada, promoveu a justiça, promoveu a verdade do céu. Ele se irritou, mas não pecou e resolveu aquilo até o pôr do sol. Esse mesmo Jesus, ele diz em Mateus 11, 28 a 30, feche os teus olhos, ele diz: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Grande é o Senhor. Vamos orar. Aleluia. Vamos orar. Eu creio, irmão, eu creio que o Senhor está nesse lugar, e Ele fala bem pertinho do seu coração, bem pertinho da sua memória, bem pertinho, talvez, dessa vingança que está dentro do seu coração, desse ódio, dessa raiva, dessa irritação. Ele te encontra hoje, e Ele te abraça hoje. Recebe a graça, recebe a graça do Senhor. Fala para Ele: Senhor, eu não estou conseguindo sozinho, me ajuda, Senhor. Toma uma decisão hoje, meu irmão, minha irmã. Essa semana, você precisa acertar. Aleluia. Você tem até o pôr do sol de cada dia. Quando o sol escurecer, lembre-se, a misericórdia do Senhor veio sobre você. Passe a misericórdia de Deus para as outras pessoas, pois ela se renova todas as manhãs sobre você. Em Salmo 30, versículo 4 a 5, escute com seus olhos fechados: cantem louvores ao Senhor vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir por uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Receba um novo dia, aonde você não está mais preso pela mágoa, pelo rancor, pelo ódio, pela vingança, pela raiva. Receba uma medida, receba do coração manso e humilde de Jesus, uma medida sobre a sua vida, o seu hoje. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, visita, Senhor, de maneira inexplicável, sobrenatural, nos dá uma medida sobrenatural, porque naturalmente, Pai, nós não estamos conseguindo. Então, Senhor, vem com uma medida sobrenatural de graça, de amor, de misericórdia. Vem, Senhor. Eu quero te pedir em nome de Jesus, toda raiz de amargura que já brotou nesse coração, na mente, tomou conta até da identidade desse homem e desta mulher, hoje, em nome de Jesus, caia por terra, morra toda raiz de amargura no seu coração. Brote agora a raiz da misericórdia, que vai dar fruto de vida, fruto do Espírito, que vai dar fruto de perdão. Em nome de Jesus, receba nessa noite toda maldição contra a sua vida, toda retaliação do diabo, toda esperteza do diabo, ou autoridade dele contra suas emoções, seus sentimentos, a memória, contra o seu coração e a sua mente.
Em nome de Jesus, caia por terra hoje. Seja quebrada toda maldição, toda legalidade do inimigo contra a tua vida. Sabe, aquele lugar que o seu coração se deu para o diabo, hoje, ele está saindo de dentro do seu coração, está saindo dos seus sentimentos. Em nome de Jesus, nós expulsamos todo espírito imundo que cativa esse coração e essas emoções para o ódio, para a raiva, para a vingança. Em nome de Jesus, liberta hoje, Senhor. Liberta hoje. Nós vamos cantar, e cantando, toda perturbação do inimigo vai sair, conforme a palavra do nosso irmão deu hoje. Saul ficava perturbado, mas Davi tocava a harpa, e o Espírito de Deus agia no meio do louvor. Para encerrar, irmão, você vai saudando o seu irmão com a paz do Senhor, e nós vamos cantando. Enquanto nós vamos cantando, uma guerra de Deus está sendo vencida sobre o seu coração, sobre a sua mente, sobre a sua casa, sobre os seus descendentes. Seus filhos não vão carregar a vingança do seu coração, pai e mãe. Não, termina hoje essa medida do diabo contra a tua vida, em nome de Jesus. Essa medida do teu coração termina hoje, porque aquele que é manso e humilde, ele está no nosso meio, ele está em você. Amém? Vamos cantar. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Deus abençoe a sua semana. Recebe em nome de Jesus.